Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Rodrigo Lima, no canal Na Trincheira das Ideias. E nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre o aumento dos combustíveis, o mega aumento dos combustíveis, e refletindo sobre a seguinte questão: por que as massas não se revoltam? Por que não há uma revolta popular, um estopim de mobilizações, de manifestações contra um aumento abusivo dos combustíveis, da gasolina, do diesel, do gás de cozinha, que impactam diretamente no bolso dos trabalhadores, da massa trabalhadora, e reflete-se aí não só no preço da gasolina, do diesel, enfim, mas também dos alimentos e uma série de outros itens que acabam sendo diretamente impactados por esse reajuste. Outro elemento importante, esse reajuste não é uma questão isolada, né? Não é um raio num céu azul. Ele vem num contexto de aumentos seguidos no preço dos combustíveis. Apenas em 2021 houve um aumento de 46% no preço desses itens, né, que são necessários, essenciais para o transporte, né, para a mobilidade, enfim, tanto de pessoas quanto de cargas. E aí nós temos um novo anúncio. Houve uma interrupção em torno de 2 meses, que não houve reajustes significativos, ou praticamente não houve reajustes nesse período, e agora há esse anúncio. O governo Bolsonaro, que é especialista em terceirizar a responsabilidade, agora joga essa questão com a justificativa da guerra, né, o conflito entre Rússia e Ucrânia. Então isso é um prato cheio para o Bolsonaro, porque é uma questão que é global, afeta, né, o mercado mundial, afeta o preço do barril do petróleo internacionalmente, mas não fala, e o Bolsonaro não fala, e os seus aliados não falam, que esse aumento ele está vinculado diretamente à política de preços que vem sendo adotada pela Petrobras desde o governo Temer, que associou, não é, o reajuste interno do preço do combustível internamente ao mercado internacional. Então qualquer oscilação que ocorra, enfim, seja um conflito, seja alguma crise econômica, o brasileiro acaba pagando por isso de forma quase que imediata. Então, né, não há um controle interno, não há uma política que previna ou que reduza o impacto dessas oscilações internacionais na economia brasileira e mais diretamente no bolso do trabalhador, que é quem mais sofre com esses aumentos sucessivos. É algo que causa um desconforto, uma revolta, que causa uma insatisfação popular muito imediata, porque é algo muito evidente, né? Isso, obviamente, que traz impactos para a popularidade do governo em questão, né? Hoje é o governo Bolsonaro, que certamente vai sofrer um revés, vai ter um aumento aí da sua rejeição, né, como uma consequência disso. Mas a questão que se coloca e que eu queria trazer para esse vídeo é que algumas pessoas, alguns formadores de opinião, influenciadores digitais, enfim, trazem invariavelmente, quando ocorre um novo aumento como nós estamos vivenciando, até aumentos menores, comparações ou críticas ou questões relacionadas com os famosos 20 centavos lá de junho de 2013. Então eu vou ler um exemplo aqui, né, de um tweet da Erika Takimoto, uma intelectual, né, professora de física, né, pela qual eu tenho o maior respeito, mas que ela traz aqui um elemento que repercutiu bastante, até o Brasil de Fato trouxe outros tweets, enfim, que é a seguinte frase, veja só, ela postou isso logo ali no dia que houve o reajuste, né, que foi no dia 11 de março. Então ela colocou assim: o estranho caso do gigante que acordou por 20 centavos e não se levanta de jeito nenhum com a gasolina dobrando de preço em um ano. E isso, né, o tweet dela viralizou, teve, enfim, milhares de curtidas, repercutiu muito. E tem uma questão interessante também, porque invariavelmente também esse tipo de comentário vem de uma base social petista, lulista ou ligada a esse campo político. Que é mais ou menos o seguinte: olha, por 20 centavos houve toda uma revolta popular, as jornadas de junho lá em 2013,
Durante praticamente 15, 20 dias o Brasil paralisou em grandes centros urbanos, médios centros urbanos, enfim, centenas de cidades houve protestos violentos, quebradeira, enfim, toda uma mobilização popular muito forte. Era o governo Dilma. E agora nós temos um cenário no qual há aumentos sucessivos, a situação social é muito pior e nada acontece. Então precisa a gente refletir um pouquinho sobre isso para tentar desmistificar e tentar entender por que não acontece essa revolta e por que ela aconteceu lá em 2013, ou em um comparativo, claro que com as suas devidas configurações, isso nós vamos analisar também, o que ocorreu lá em maio de 2018 com a greve dos caminhoneiros, que foi mais um lockout, né? Foi um lockout iniciado por grandes empresas e depois os autônomos foram aderindo, que era quase que um movimento de uma onda ali que se formou, porque as grandes empresas pararam os seus caminhões e os autônomos foram no embalo, foram naquele contexto. Claro que depois aquele movimento acabou tomando outras configurações, mas foi um movimento também que foi pautado pela questão do aumento do preço do diesel. Mas veja só, vamos voltar lá para 2013. O que era um elemento importante em 2013, que muitas vezes não vem para o debate ou vem de forma distorcida, é que junho de 2013 ele foi fruto direto, o estopim de junho de 2013, de movimentos organizados. Podemos ter as mais variadas críticas, né? O movimento Passe Livre, que era um movimento organizado já desde 2005, em várias capitais brasileiras, que levantava a bandeira do Passe Livre, que tinha uma pauta concreta, que atingia um público, tinha uma base social, principalmente de estudantes, de juventude, trabalhadores precarizados nas grandes cidades, que mobilizavam em alguns momentos com maior força, em outros com menos força, mas que tinham mobilizações seguidas, né, recorrentes. E naquele ano de 2013, várias cidades brasileiras passaram por reajuste na tarifa e várias mobilizações importantes aconteceram antes de junho, inclusive em Porto Alegre, em Goiânia, enfim. Então havia um movimento social ali, havia uma questão importante que era uma mediação entre a demanda e a organização popular. E um outro elemento muito importante, haviam comitês populares. A gente não pode esquecer que em 2013 o Brasil já estava no ciclo dos grandes eventos, né? Então, Copa das Confederações, que ocorreu naquele ano, no ano seguinte, 2014, Copa do Mundo, 2015 iria ocorrer no Brasil a Copa América, no fim ela acabou sendo transferida, não ocorreu aqui, mas estava programada, e 2016, desculpem, as Olimpíadas. E esse ciclo ele trouxe uma série de transformações nos grandes centros, né? No caso das cidades que receberam jogos da Copa do Mundo e os jogos da Copa das Confederações, dentre elas remoções, especulação imobiliária, aumento da violência policial em determinados bairros. Então, isso é pouco falado, mas ali havia uma movimentação, uma organização questionando esses grandes eventos, esses mega eventos. Então ali você tem um estopim que é originado por uma pauta específica em São Paulo, mas que não era apenas local, era uma pauta já nacionalizada. E ela ganha uma dimensão, claro, muito grande. Obviamente que depois, num segundo momento, há uma entrada de um setor conservador, de uma classe média conservadora, muito pautada pela Rede Globo, que dirige em grande parte esses setores, né? E aí entram pautas anticorrupção, fora Renan, umas pautas despolitizadas, assim, mas havia um movimento popular que manteve, não é, a pauta de reivindicação, tanto que várias cidades brasileiras reduziram o preço das passagens naquele momento, ou posteriormente se conquistou o passe livre para estudantes, enfim. Então, isso é algo que muitas vezes não entra nessa conta. É que aí entra um outro elemento importante, porque naquele ano de 2013, não foram setores ligados ao PT ou ao lulismo os que protagonizaram aquelas lutas. Até, em certa medida, não quiseram entrar nas manifestações, já insinuando que seria um golpe contra o governo Dilma, enfim. E naquele momento é importante também deixar claro que a pauta fora Dilma não foi relevante. Não era uma das grandes bandeiras daquele movimento, né? Não era o que mobilizava as pessoas para a rua. Era uma questão econômica que ganhou uma dimensão política,
mas que não teve uma direção, principalmente no campo popular, que pudesse empurrar aquele caldo de mobilizações para uma ruptura, para um processo revolucionário ou algo do gênero. Enfim, em 2018 há um processo que é diferente. Em 2018, já consequência da política de preços que foi adotada pelo Temer, grandes empresários do ramo do transporte paralisam os seus caminhões. Começa como lockout. E aí, bom, há uma influência muito grande, né, dessas grandes empresas, conseguem parar determinados, né, a circulação de determinadas mercadorias, e muitos caminhoneiros autônomos acabam aderindo, né, entrando com as suas pautas, que têm também as suas associações, suas entidades, que de certa forma fizeram alguma mediação para que entrasse essa discussão. Ali havia uma direção clara, era uma direção do movimento, né, uma direção de direita. Não é à toa que aquele movimento combinou pautas como intervenção militar, dizeres que já caracterizava a campanha de Jair Bolsonaro. E quando a esquerda começa a se movimentar e tentar criar canais de diálogo, ou tentar criar canais de entrar nessa disputa, como os petroleiros tentaram, né, anunciar uma greve, foi rapidamente reprimida pelo judiciário, né, foi coagida pelo poder judiciário, para tentar dar uma direção, para tentar dar um outro rumo para aquele movimento. Os próprios líderes, né, até é interessante, o próprio Bolsonaro, que era uma figura que não era um líder do movimento, mas surfou naquela onda, chegou um determinado momento que ele disse, olha, o melhor agora é parar com a greve, porque ela pode tomar um caminho aí que a gente perca o controle, a direita perca o controle. Mas ali havia também, claro que aí a gente tem que entender isso numa perspectiva da luta de classes, essas entidades patronais fazendo o movimento e se organizando em torno da pauta do preço dos combustíveis. Hoje, 2022, depois de sucessivos aumentos, não houve uma mobilização nacional. Há vários movimentos no país localizados de caminhoneiros que paralisam ou protestos de motoristas de Uber, enfim, mas são localizados, eles não ganharam uma dimensão nacional, não ganharam um estágio de uma revolta popular ou algo do gênero. Como é que a gente pode entender isso? Eu trago algumas hipóteses aqui, algumas questões para a gente refletir, né? Primeiro ponto é que quando a gente fala do aumento do preço dos combustíveis, é um aumento que, claro, cada estado tem um preço, às vezes dentro de uma mesma região do estado, às vezes dentro da mesma cidade você tem preços diferentes, claro que isso dentro de um contexto, né? Você não vai ter uma gasolina muito mais barata do que num posto do que no outro, mas isso atinge um contingente gigantesco da população. Ou seja, no Brasil, só para a gente ter uma ideia, há em torno de 53 milhões de automóveis, que é uma base dispersa nacionalmente, é uma base que não tem uma organização, você não tem um movimento, né, como a gente estava analisando agora há pouco, dos motoristas de automóveis, você não tem um sindicato que aglutine esse contingente, você tem, claro, dentro dessa grande massa, alguns grupos que têm um potencial de, a partir da organização, trazer essa pauta. Né? Isso é um outro elemento importante também para a gente pensar, né? Entre organização e espontaneísmo, mas nós já vamos chegar lá. Então, você tem uma base dispersa, nacional, que não tem, né, uma articulação, uma organização, como lá no Passe Livre havia, como os comitês populares contra as remoções lá das obras da Copa do Mundo, Copa das Confederações, como havia, ou numa perspectiva, claro, aí patronal, né, que é uma perspectiva que vai, obviamente, pautar os interesses dos donos das empresas dos caminhões lá em 2018, mas tinha uma organização, tinha uma articulação que vai pautar esse movimento. Aí depois os trabalhadores autônomos vão entrar, enfim, que também tem as suas entidades. Né? Então você tem uma base muito dispersa, muito diluída, o consumidor de gás, idem, e assim por diante. Claro que isso não inviabiliza e não é uma justificativa para que não haja uma revolta popular. Nós temos revoltas populares que ocorreram em diversos países do mundo,
de repente o mais conhecido ou mais, enfim, estudado e com mais repercussões foi o Caracazo, que ocorreu na Venezuela em 89, onde houve ali um pacote neoliberal com aumento, incluindo o aumento do preço dos combustíveis, e aquilo foi um estopim para que houvesse uma revolta popular. Depois foi reprimida com massacres, né, com, enfim, centenas, milhares de mortos na repressão do exército, das forças armadas contra os bairros populares de Caracas. Nós não estamos de escape de que haja uma revolta popular no Brasil a partir da deteriorização dessas condições, né? Que a partir de um novo aumento dos combustíveis ou desse próprio aumento que ocorreu, explodam mobilizações, manifestações numa capital, aqui, acolá, e isso ganhe uma conotação maior, mais ampla. A gente não tem bola de cristal e isso pode acontecer. Entra um outro elemento aí importante também, que é a questão entre o espontaneísmo das massas e a organização. É um debate que vem na esquerda desde, pelo menos aí, né, com mais ênfase, desde Lenin e Rosa, lá no início do século XX. E apostar no espontaneísmo, eu acho que tem os seus limites, até porque o espontaneísmo ele pode ser um vetor para um movimento revolucionário, para a organização de um movimento revolucionário. Mas sem organização, sem uma direção clara, sem mediação, esse espontaneísmo pode, direção que eu digo direção, né, coerente, consistente, a partir das organizações da classe trabalhadora. Porque dirigido um movimento vai acabar sendo, né? Ele pode ser dirigido pela direita, pode ser disputado por setores da extrema direita, mas ele vai ter alguma direção, ele vai ser, né, dirigido ou ser disputado por outros setores. Mas para ele ser dirigido por setores da esquerda, os setores ligados à classe trabalhadora, é preciso que essas bases estejam organizadas, ou que haja uma direção que possa conduzir esse processo para uma pauta mais radicalizada, ou para uma disputa que inclusive permita, né, o avanço das lutas sociais, das lutas populares. Agora, isso significa também um avanço de uma pauta econômica para uma pauta política, que aí é uma outra relação, é um outro salto. Não que uma coisa exclua a outra, né? Não que organização exclua o espontaneísmo das massas ou o espontaneísmo exclua a organização, é uma relação dialética, mas ela precisa ocorrer a partir de uma realidade concreta. E a realidade concreta que nós temos hoje no Brasil é que nós não temos uma organização que estimule, que impulsione, que tensione que essa base social que hoje está aí sofrendo com a carestia, sofrendo com o aumento do preço dos combustíveis, sofrendo com o aumento do preço dos alimentos, dê um salto, dê um passo adiante da manifestação individual ou de uma indignação que é pontuada ali na bomba da gasolina para uma revolta de fato. Então esse é um elemento importante. E é claro que o espontaneismo das massas, a espontaneidade das massas, também não pode ficar fora do cenário do qual a gente vive. Também há elementos ideológicos aí, que eu não vou entrar na discussão aqui, mas há toda uma disputa, né, em torno dessas questões, e hoje há um movimento de massa de extrema direita que disputa as consciências, que disputa as chamadas narrativas, né, e que tenta encaixar a realidade no discurso deles, e isso acaba sendo disseminado de uma forma muito rápida. E a gente está falando de um contingente da população bastante significativo. Como os setores do PT não foram às ruas durante os governos Lula e Dilma, porque não queriam desestabilizar o governo, tem muitos setores ligados ao Bolsonaro, ao governo Bolsonaro, que não vão para as ruas, mesmo insatisfeitos, porque eles não querem inviabilizar o governo que eles ajudaram a eleger e ajudam a sustentar, né? Então, por exemplo, na base dos caminhoneiros, os empresários do ramo dos caminhões aí, que bancaram o lockout lá em 2018, eles não vão bancar isso hoje, mesmo que estejam muito satisfeitos com a política de preços, que estejam muito satisfeitos com o preço do diesel. Mas eles não vão puxar uma greve dos caminhoneiros. Tanto que nós tivemos vários anúncios de greves dos caminhoneiros, mas os autônomos não conseguiram, não tiveram força para pautar e levar isso adiante. Mas pode ser, né, que dado o grau de organização que eles adquiriram desde lá, haja algum movimento nesse sentido. Ou
motoristas de Uber, de aplicativos, né, que estão aí nas plataformas, enfim, possam se organizar e dar um estopim para essas mobilizações. Também é algo possível, que vai partir de uma pauta econômica e para uma pauta política. Aí entra esse trabalho de organização, esse trabalho, né, de direção, esse trabalho essencialmente político. Então eram esses elementos que eu queria trazer. Eu acho que hoje, né, nós não temos uma revolta popular, resumidamente aqui, né, porque essa base que está sendo atingida é uma base muito ampla, é uma base desorganizada, e há uma disputa ideológica também em torno dessa grande massa da população brasileira que vai sendo atingida pelo aumento dos combustíveis, dos alimentos, assim por diante. E aí eu trago uma reflexão final aqui. Caso houvesse uma revolta popular, vamos supor que num novo aumento dos combustíveis, que provavelmente vai ocorrer em decorrência da conjuntura internacional, ou o impacto do aumento dos combustíveis no preço dos alimentos. Vamos supor que exploda uma revolta popular no Brasil nos próximos dias, nas próximas semanas ou dentro dos próximos meses. Será que essas forças políticas que eu trouxe aqui como representante, o comentário da Elika Takimoto e o seu tweet como um exemplo, uma referência de várias e várias opiniões que circularam na internet nesses últimos dias, até que ponto os setores reformistas, os setores ligados ao lulismo, os setores ligados ao PT ou a esse campo, estariam dispostos a levar isso às últimas consequências, a impulsionar uma revolta popular às últimas consequências, uma revolta popular que pode ser extremamente violenta? Esses grupos estariam dispostos ou rapidamente agiriam para colocar panos quentes e tentar apaziguar o cenário pensando já nas eleições de outubro? Eu não tenho muitas dúvidas, eu acredito que agiriam nesse sentido. Ou seja, estimulam por um lado que haja uma revolta contra o governo Bolsonaro, mas na prática não agem para que isso de fato ocorra, ou que mobilizações contra o governo Bolsonaro se intensifiquem. O caldo está dado, a conjuntura é extremamente adversa para a classe trabalhadora, mas de fato não está colocado, pelo menos no horizonte imediato, que haja uma explosão social no Brasil. O papel de quem busca organizar a classe, de quem busca um projeto revolucionário para a sociedade, é aliar organização, trabalho de base, propaganda, agitação e propaganda, e, obviamente, que procurar encaixar isso com os anseios das massas. Se esses anseios vão surgir de forma espontânea, isso só a história vai nos dizer. Mas o papel das organizações, e principalmente as organizações do campo revolucionário, é estarem atentas, agindo, atuando em conjunto com a classe, para que quando esse momento aparecer, consigam de fato influenciar politicamente na realidade do país. Valeu, galera! Como sempre, né, aqui no final a gente agradece que você tenha acompanhado o nosso vídeo e eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu comentário, deixe seu like, sua crítica, sua sugestão para próximos vídeos e até uma próxima. Valeu, galera! Tchau, tchau!